Eu quero orar com você, mais uma vez. Senhor Deus, sua palavra vai ser lida, ela vai ser exposta, e ela é poderosíssima, ela é transformadora, ela é viva, e nós precisamos dela. Cumpre, Deus, todo o teu querer, todo o teu propósito nessa hora. Faz calar qualquer voz nesse lugar, para que somente a voz do Senhor seja ouvida, seja bem discernida e seja obedecida. E glorifica o teu próprio nome, Deus. Revela-te a nós e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O que é a glória de Deus? O que é isso? Fazer tudo para a glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? Irmãos, eu confesso que, preparando essa série, eu tive muita dificuldade de responder essa pergunta. E existem muitas respostas. Quanto mais comentaristas eu lia a respeito desse assunto, mais eu percebia que há uma diversidade grande de pensamento a respeito desse tema. A glória de Deus. E que, por sinal, é pouco enfatizada e pouco pregada. Quantas vezes você já ouviu sermões sobre a glória de Deus? Você que tem muito tempo na igreja, quantas vezes você ouviu sermões enfatizando a glória de Deus, ensinando sobre a glória de Deus, destacando sobre isso? No tempo que eu tenho na igreja, talvez eu não seja capaz de lembrar de nenhum sermão que eu tenha ouvido e talvez não tenha pregado. É um assunto que está na Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, aparece em diferentes literaturas. Se você ler sobre os profetas, você vai encontrar. Se você ler livro histórico, você vai encontrar. Você não consegue ler o livro de Salmos sem se deparar com a questão da glória de Deus sendo colocada. Ela vai aparecer nos evangelhos, ela vai aparecer no contexto da igreja, já depois da descida do Espírito Santo. E, no entanto, ainda parece um pouco escondida de nós. Mas eu posso te dizer que a glória de Deus, apesar dessa dificuldade que a gente tem de encontrar palavras para definir aquilo, não seria nem definir, mas para conceituar, porque não é possível definir. Mas eu posso dizer nessa noite que é um conjunto das perfeitas qualidades do ser de Deus. É um conjunto das qualidades perfeitas de Deus, sua majestade, sua grandeza, sua dignidade, seu poder, sua justiça, sua eternidade, sua beleza, que geram em nós, gera naquele que percebe, naquele que vê, naquele que sente essa grandeza de Deus, gera um desejo de honrar, respeitar e obedecer. Isaías tem uma experiência incrível com Deus. O profeta Isaías. Ele percebe Deus em sua grandeza e majestade e santidade de um jeito tão forte, tão especial, que imediatamente ele tem uma consciência mais clara, uma consciência melhor de quem ele é. Ai de mim, que eu sou pecador, tenho lábios impuros. Mas ele não tem uma visão apenas dele, ele percebe essa glória de Deus. A glória de Deus revela quem ele é e revela quem estava ao redor dele. E habito com pessoas de impuros lábios. Ai de mim, estou perdida. Estou diante de um Deus santo. E os meus pecados ergueram um muro de separação. Eu estou de um lado, Deus está do outro. Se a história terminasse assim, irmão, seria terrível.
Mas o profeta Isaías lança luzes sobre aquilo que Jesus faria de forma perfeita e completa. Deus não envia o anjo pega uma brasa viva do altar, com uma tenaz. Agora você pensa uma brasa incandescente, vermelhinha, e ela está vindo para o lado do seu rosto, mais especificamente dos seus lábios, e ela vai encostar nos seus lábios. Mas não queima, purifica, perdoa, santifica, faz novo, para a glória de Deus. Qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado com essa experiência, com essa visão, com essa percepção da glória de Deus? Eis-me aqui, envia-me a mim. O homem que percebe sua miséria e a miséria das pessoas, ao perceber a glória de Deus, é transformado por essa glória, pela presença de Deus, pelo toque de Deus, e agora quer anunciar os feitos e a grandeza desse Deus às pessoas. Eu quero destacar uma questão que para mim ela é muito importante. A glória de Deus, ela é, antes de tudo, uma glória pessoal. O que é isso? Ela pertence somente a Ele enquanto Deus, independente do que Ele criou. Ele não vai ser ele não tem essa glória porque Ele fez coisas, Ele tem essa glória por quem Ele é. Mas quando Ele faz coisas, Ele nos dá a melhor condição de percebermos a glória que Ele possui, que faz parte do ser dele. Mas antes de qualquer coisa, a glória de Deus é uma característica do seu ser, é uma característica da sua perfeição, da sua grandeza, da sua majestade, da sua soberania, do seu poder. Ela envolve todo o ser de Deus. Ele é belo, Ele é forte, Ele é lindo, Ele é justo, Ele é santo, Ele é misericordioso, Ele é perdoador, Ele é paciente, Ele luta as suas batalhas e as vence, para que o seu nome seja glorificado. Mas Ele desejou revelar a sua glória, Ele desejou compartilhar a sua glória. Então, por um lado, e em primeiro lugar, é uma glória pessoal, mas Ele revela essa glória pessoal de um jeito que a sua criação, e sobretudo a coroa da criação, que é o ser humano, possa perceber, possa experimentar e com isso conhecer melhor o caráter do Criador. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque senão a gente fica numa relação que parece que Deus é glorificado porque nós o glorificamos. Mas na verdade é o contrário. Nós o glorificamos porque Ele quis revelar a sua glória a nós, mas Ele já era glorioso sempre, eternamente, como Deus verdadeiro. Eu peguei um fragmento, um pedaço da Confissão de Fé Batista de 1689, também conhecida como Confissão de Fé Londrina. Diz assim, sobre esse assunto. É uma leitura um pouquinho truncada, mas eu vou ler com calma. Deixa essa palavra descortinar coisas para você. Olha só. Confissão de Fé Batista de 1689 diz assim: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele tem isso dele mesmo. É o que Ele é. Somente Ele é autossuficiente em si e para si mesmo. E não precisa de nenhuma das criaturas que fez. E nem delas deriva glória alguma.
mas somente manifesta. Nelas, por elas, para elas e sobre elas a sua própria glória. Ele, somente, é a fonte de toda existência. De quem, através de quem e para quem são todas as coisas. Tendo o mais soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por meio delas, para elas e sobre elas, tudo quanto lhe agrade. O objetivo dessa série, irmãos, é que nós intencionalmente sejamos despertados, incentivados, encorajados a vivermos em todo o tempo para a glória de Deus. Hoje eu quero falar um pouco da criação, porque a criação revela o caráter do Criador. E eu quero começar por isso. Me chama a atenção, queridos, o que é poder, né? Poder é algo que encanta. Encanta. Você entrega um volante para alguém de um carro esportivo, que você pisa um pouquinho, as costas colam no banco. Quem está atrás já tomou um susto incrível, porque grudou com as costas no banco de trás. Já teve essa oportunidade de dirigir um carro absolutamente veloz? Carro que tem motor, irmãos. Você dá uma beliscada, ele gruda quem está atrás com as costas na poltrona. Sentimento de poder está na tua mão. Uma baratinha daquelas, para um lado e para o outro. Mas talvez os seus sentimentos ou seus gostos te levem para outras experiências de poder. Eu gosto de carro. É uma sensação gostosa demais. Tem gente que gosta de arma. Pensa uma coisa poderosa, é uma arma. Sentimento gostoso de uma arma, para quem gosta. Como o carro, para quem gosta. Qual que é o seu sentimento de poder? Qual é o sentimento de poder que mexe com você? Qual que é o sentimento de poder que te encanta? Em Gênesis a gente tem o seguinte: não há nada, não há forma, não há vida inteligente, não há nada. E o ser de Deus resolve criar. E ele apenas diz assim: haja tal coisa, e aquilo passa a existir. O que é qualquer poder diante desse poder? O que é qualquer autoridade diante disso? De um ser que pensa, diz e acontece. De um ser que resolve criar, e pela sua única palavra, tudo é criado, do nada. Mas ele não apenas cria, ele sustenta em todo tempo tudo que ele criou, tudo que ele escolheu criar, porque foi ele e somente ele que escolheu criar, quando criar, como criar, que forma teria, porque ele é poderoso. Haja luz. Houve luz? Quer experimentar? Quer experimentar falar alguma coisa para ver se toma forma? Ninguém nem quer experimentar, porque não faz sentido algum. Porque só faz sentido para o ser de Deus falar e imediatamente aquilo que não existia vem à existência. É interessante que ele mesmo dá um parecer sobre a sua criação. À medida que ele vai criando, ele diz: é bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, ele cria o ser humano.
como coroa dessa criação. E eu quero ler esse texto com você. Pode apagar um pouquinho para a gente ter uma leitura um pouco melhor? Obrigado. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Deus comunicou com o ser humano um pouco de quem ele é. Deus entregou ao ser humano liderança, autoridade, poder sobre as demais obras criadas, sobre as demais criaturas. Deus exaltou uma. Quem? O ser humano, o homem e a mulher. Ele quis que fosse assim. Próximo texto, Rodrigo, por favor. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, pode passar? Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Próximo. Então, agora 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas e o homem se tornou um ser vivo. Quero falar um pouquinho com você sobre isso. No 6º dia, após criar o ser humano nessas condições, ele não disse que estava bom. Ele falou: mas aí arruinou tudo. Não. Ele disse que estava muito bom. Hoje nós temos uma visão que talvez não seja tão elevada da humanidade. Mas a humanidade antes do pecado, irmãos, aos olhos de Deus, segundo o conceito de Deus, era muito boa. Ela não era boa, era muito boa. E me chama a atenção aqui, e eu quero destacar para você, que quando Deus modela o homem, quando Deus forma o homem, ele não é nada, até que ele sopra a essência dele. É aquilo que sai do interior do ser de Deus e é soprado sobre aquele boneco de terra. E ele se torna, de fato, ser humano, alma vivente. A essência de Deus é colocada sobre o ser humano, para que ele tenha características semelhantes à de Deus, para exercer governo, para ser um administrador da obra criada por Deus. Só para isso, não. Eles deveriam se multiplicar, homem e mulher. Para quê? Para encher terra de gente? Também. Mas o objetivo nunca foi encher a terra de gente, irmãos. Eles carregavam com eles a imagem e semelhança de Deus. E quando esse homem e essa mulher se multiplicassem em obediência e em intimidade com Deus, eles multiplicariam sobre a terra não apenas pessoas, mas a glória do Deus vivo. Começa a pensar sobre isso. Toda a terra cheia de gente que aos olhos de Deus, Deus olha e diz: muito bom. A glória de Deus sendo manifestada, sendo derramada, sendo multiplicada sobre toda a terra. Nós sabemos que esse homem e essa mulher, que representavam todos nós, representavam a humanidade, eles erraram e eles romperam com Deus e eles não desejaram a glória de Deus. E às vezes a gente lê o texto de Gênesis e fala assim: como é que o Adão dá um mole desse? Como é que a Eva dá um mole desse? Sabe qual foi o mole dele? Eles desejaram uma própria glória maior do que a glória de Deus. Esse foi o problema. Todo e qualquer problema ou solução do problema estará relacionado com a glória de Deus.
ao desejarem ser como Deus, ao desejarem isso para si, eles desejaram junto o quê? Uma glória própria, uma glória deles, que o nome deles fosse grande, que o nome deles fosse exaltado, que o nome deles fosse reconhecido, que a eles fossem dada glória. E por isso que a gente deve olhar o texto de Gênesis e não dizer assim, mas como são vacilões. Porque, na verdade, essa é a minha história e é a sua história. Essa é a nossa crise. E esse é o drama da Bíblia. O drama da Bíblia pode ser descrito dessa maneira. Esse Deus que não compartilha a sua glória com ninguém vai ser como Deus, ninguém vai dividir a glória com Deus, ninguém vai dizer assim, isso aqui é como Deus, é Deus e mais alguma coisa, é Deus e mais alguém, é Deus e mais algo, é Deus e mais qualquer... Não vai, é Deus e nada mais. Essa é a crise. Vai falar, pastor, então acabou a glória de Deus no homem? Não. Mas eu vou falar isso mais em detalhes semana que vem. Essa glória não acabou. A imagem de Deus no homem, ela permanece, só que ela está corrompida. Teu arquivo está lá, está na máquina, mas ele está corrompido. Já teve essa experiência triste? Você queria abrir um arquivo e o arquivo está corrompido? Acredito que sim. Está lá, mas está corrompido. Você abre? Não. Você usa? Não. Ele cumpre o propósito da existência dele? Ainda não. Mas esse Deus não descansou. E como nós cantamos, ele entregou o seu próprio filho para restaurar o sistema. E para reunir um povo que voluntariamente o reconheça do modo como ele deve ser reconhecido. E voluntariamente lhe dê a glória devida. Exalte, celebre e proclame o seu santo nome. Olha o que dá. Salmo 19, de 1 a 4, só a parte A. Esse não vai projetar, mas eu vou ler para você. Você conhece o texto, muitos conhecem. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, de 1 a 4. Só a parte A do 4. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia. E uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Talvez você já tenha tido uma experiência incrível de estar no alto de uma montanha. Talvez o Hilário, quando suba com a turma da igreja, Robson e a turma que gosta de mato, da qual eu não faço parte, sobem por esse matagal afora, lá no alto, e eles têm uma contemplação de Deus que é indescritível. Jader, que é indescritível, que paga todo o esforço. Porque aquele contexto tão lindo, tão belo, revela o caráter do Criador de uma forma impactante. Mas talvez você goste do mar. Talvez você seja aquele que vai para as pedras, no início da manhã, ou no fim da tarde, comecinho da noite. Eu amo praia nesse horário, irmãos. Eu amo praia quando o sol está se pondo e está começando a noite. É incrível, irmãos. É absolutamente revelador. E tudo que existe ali está ao mesmo tempo declarando que existe um Criador, existe alguém muito superior, muito inteligente, que criou, ordenou e sustenta todas as coisas. E o mais incrível é que tudo aquilo ali junto é um nada perto da beleza desse Criador, que um dia nós estaremos face a face. Toda a beleza desse mundo, irmãos,
ela serve para anunciar que existe alguém que é o belo, o perfeito, o poderoso, soberano. Isso grita, ou como diz o texto, não há linguagem, mas em toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Porque alguém poderia dizer, pastor, a minha experiência nem foi no mar, nem foi na montanha, foi no deserto. Deserto do Atacama, Rodrigo. Talvez tenha sido. Talvez tenha sido num lugar que aparentemente é inóspito. A glória de Deus será multiplicada sobre a terra, assim como as águas cobrem o mar. Ele chama. Existem mais estrelas que grãos de areia. Você faz ideia disso? Ele chama a todas pelo nome. Os céus exclamam bem alto, em bom tom, as nuvens, a vastidão do céu, o pôr do sol, o horizonte, as galáxias, ou talvez a parte mais escura de um oceano, com animais que estão ali que nós nem sabemos que eles existem. Todos eles foram criados, são sustentados e existem para revelar a grandeza desse Deus e a glória desse Deus. Nada menos que isso. E essa é a grande história da Bíblia. De Deus reunir um povo dele para revelar a sua grandeza, para revelar a sua glória, e para esse povo anunciar os feitos de Deus e a glória de Deus. Quero ir para o final e dizer o seguinte: você tem olhos para ver a glória de Deus hoje? Quantos aqui têm olhos abertos, têm ouvidos para ouvir, são sensíveis à manifestação da glória de Deus através da obra criada? Quantos aqui nessa noite talvez possam olhar para si e perceberem o seguinte: eu me embruteci. Eu estou bruto demais. Eu já não consigo perceber com clareza a glória de Deus no meu dia a dia. Eu já não dou a glória devida quando eu me alimento, porque é comum demais para mim, nunca me faltou o alimento. Eu já não dou a glória devida pela minha saúde, porque eu nem lembro a última vez que eu fiquei doente. Eu não dou a glória devida a Deus pela esposa que Ele me deu, porque a gente já está um tempo junto. Eu não dou a glória devida pelos pais que eu tenho, que eu tive. Eu não dou a glória devida, porque eu me embruteci e eu não consigo perceber Deus agindo nas pequenas coisas. O meu desejo é que essa jornada com a glória de Deus gere mudança nas nossas vidas, para que nós possamos perceber Deus na nossa rotina, no nosso cotidiano, nas relações que nós temos em família, com amigos, que nós possamos intencionalmente viver para a glória de Deus. Deus precisa. Quem precisa? Eu e você. Alguém poderá dizer, poxa, mas esse Deus é meio vaidosão, não é não? É meio pavão ele, não? Ele quer aparecer, pô. Ele quer que todo mundo note ele. Ele quer que todo mundo celebre. Por que ele quer isso? Ele quer o quê? Seguidor agora? Ele quer like? Talvez alguém que desconheça um pouco o caráter desse Deus pense isso é legítimo. Ainda que errado, porque a Bíblia revela um único motivo de Deus revelar-se a nós. Nós precisamos dele.
Nós somos felizes com Ele, nós somos realizados nele. Não haverá beleza maior do que a dele, alegria maior do que a que Ele proporciona. Ele é, de fato, o que nós mais precisamos, e por isso Ele se revela, e por isso essa revelação é tão grande, é tão extensa, para que nós possamos nos relacionar com Ele, porque assim nós viveremos acima das circunstâncias a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu. Essa é a grande história. A história da glória de Deus. Quero fazer considerações finais. Se você está embrutecido, o Senhor tem quebrantamento para você. Se você está sensível, louve a Deus, porque é maravilhoso. Se você nessa noite não tem interesse algum em Deus, eu quero te dizer que Deus tem todo interesse na sua vida, e Ele há de revelar a glória dEle a você. Isso vai transformar a sua vida, e o meu desejo é que seja nessa noite. Irmãos, nós somos recebedores dessa glória, somos transformados por essa glória, e nós seremos participantes dessa glória. Irmãos, é incrível. Você pensa um dia que não haverá mais sol. Num dia de sol como esse, parece uma loucura, né? Como é que não vai haver mais sol? Sabe por que não vai haver mais sol? Porque a presença dEle iluminará a tudo e a todos, para sempre e eternamente. É a glória dEle se manifestando, a glória perfeita de Deus, atingido em cheio a sua criação. Nossa salvação, irmãos, poderia ser descrita como algo do pecado para a glória. Das trevas. Cuidado para você não glorificar a criação ao invés do Criador. Eu sou apaixonado por futebol, irmãos, desde pequenininho. Muito, muito apaixonado, mais do que devia. Talvez você seja por música, por artes, por natureza. Eu sei lá por que você é. Por gente. Eu não sei por que você é. Qual que é a sua paixão? Eu não sei. Eu sei a minha. São poucas. E às vezes nós olhamos para aquilo que aos nossos olhos é tão belo, que nos encanta, e que nós procuramos estar linkados àquilo, nós seguimos pessoas que nós olhamos para elas e dizemos, olha, é isso aqui. Nós compartilhamos com outros que têm o mesmo gosto que nós trocamos informações, nós crescemos no conhecimento daquele assunto, e nós temos os nossos ícones, as nossas referências, as pessoas que nós olhamos e dizemos, uau! Eles são uma centelhazinha, uma migalha, o melhor do ser perfeito de Deus que deu o dom a Ele. Cuidado para você não inverter, adorar a criatura ao invés do Criador, que abençoou com um dom, com um talento raro, mas que ele nunca poderia comprar por dinheiro algum, porque só Deus tem. A glória dele, sempre dele. A glória dele na igreja, sempre. Cuidado para não ter pastores que são mais exaltados pela sua vida do que o próprio Jesus. Todos têm pés de bronze, a começar desse que fala contigo. Todos, sem exceção. Cuidado com os grandes ministérios, que são a sua referência, que você gostaria que a Pedra de Jesus fosse igualzinha àquela referência, e que pode ser boa, bíblica e correta, mas cuidado para você não ter uma referência maior que a de Jesus na sua vida. E encerro
falando um pouquinho sobre cuidado com a ideia de que você vai deixar um legado pessoal. Isso tem me incomodado recentemente. A temática do legado, a meu juízo, passou do ponto. Porque talvez carregue junto com ela a de que o meu nome será lembrado e celebrado por gerações. E o nome que precisa ser anunciado, celebrado, revelado, honrado por todas as gerações, não é meu, não é o seu, não é o de nenhum de nós. É o nome que está sobre todo nome. O grande legado é revelar Jesus. Revele Jesus para os seus filhos. Revele Jesus para os seus amigos. Revele Jesus para os seus pais. Revele Jesus para os seus netos. Morra e seja esquecido. Jesus sendo lembrado, vocês se reencontrarão na glória. Essa é a história, irmãos. Essa é a história. É a história da glória de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos um instante. Como é que você responde aquilo que o Espírito falou a você nessa noite? Como que você responde ao Senhor da glória? Qual é a resposta que o seu coração deseja nessa hora de oferecer a Deus, de oferecer ao Senhor Jesus, o Rei da glória? Que você se chega diante dele hoje. Pastor, mas eu tenho pecados, ele tem perdão. Pastor, mas eu tenho lutas, ele tem provisão. Pastor, mas eu tenho medo, ele tem renovo para a sua vida. Pastor, mas eu estou só. Mas o Senhor estará contigo todos os dias, até o final. Senhor Deus, obrigado pela visitação do Senhor através da Tua palavra nessa hora. E por tudo que o Senhor nos falou aqui, Deus. Muito obrigado. Que essa palavra ecoe no nosso coração e transforme a nossa semana, Deus, numa semana em que intencionalmente nós vamos viver para a glória do Senhor. Não para construir o nosso nome, Deus, mas para revelar a Tua grandeza, o Teu amor, para que todos os povos Te adorem. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas de forma rica, viva e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. E glórias ao Senhor. Vamos ficar de pé. Nós vamos terminar celebrando ao Deus da glória.